Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os 10 princípios básicos de implantação do WCM. Esses 10 princípios é muito importante para que você tenha um direcionador, um propósito para a implantação dessa metodologia. O primeiro princípio que se fala no WCM é segurança em primeiro lugar. E por que a gente fala que segurança tem que estar em primeiro lugar? Porque a perda por segurança, ela não tem preço, Você não consegue mensurar a perda por segurança. Por isso que segurança sempre tem que estar em primeiro lugar em qualquer projeto que você vai fazer, em qualquer tipo de modificação que você vai fazer dentro da sua empresa, da sua área. Você tem que pensar sempre em segurança em primeiro lugar. Aquela história, a vida de uma pessoa não tem preço. Por mais que a empresa faça uma indenização, pague uma indenização para a família, vamos dizer, se tiver uma situação de risco fatal, de risco fatal não, de fatalidade mesmo, de morte, os danos que a falta dessa pessoa vai fazer para a família dela não tem preço, Então a segurança tem que estar em primeiro lugar. E isso aí é o básico para se implantar qualquer tipo de projeto dentro do WCM. A segunda abordagem, o segundo princípio é: sem padrão não existe melhoria. É aquela história, o que eu não mensuro, eu não melhoro. Não tem como eu melhorar o processo, não tem como eu falar que vou fazer uma melhoria naquele determinado setor se eu não tenho padrão. Então é importante ter padrões. A primeira atividade que tem que ser feita dentro de um processo, se ele está desorganizado, é ver se ele tem padrão. Ele tendo padrão, aí sim a gente pode pensar em melhorar. Se não tem um padrão, a melhoria já é fazer o próprio padrão para começar a atacar aí e pensar em fazer melhorias. A terceira abordagem é voz do cliente. Essa voz do cliente, pessoal, ela é interessante porque às vezes causa alguns erros de interpretação. Primeiro erro de interpretação é achar que o cliente é o cliente final. E o cliente não é só o cliente final. No WCM se fala que o cliente é o próximo posto de trabalho. Então, quando você pensa em eliminar as chances do cliente pegar os seus erros, você está pensando na próxima atividade, na próxima etapa, no próximo trabalho. Então, a voz do cliente é importante porque é a opinião do próximo setor que vai dizer como é que está o nosso trabalho, não só o cliente final. Quando a gente fala de classe mundial, a gente nem pensa em questão de o cliente chegar no cliente final. O cliente final, isso aí é uma coisa que não pode acontecer. E aí você tem que entender que o cliente é a próxima atividade, tá? É o próximo posto de trabalho ou é o próximo setor, que é o que vai dar o feedback aí da sua área, do seu trabalho. O quarto princípio, a quarta abordagem é o target zero, Tudo zero, zero perda, zero quebra, zero atraso. As pessoas falam assim muito que é utopia, Diego? Isso aqui é muito utopia, você falar que vai ser zero. Mas aí a gente tem que buscar o impossível mesmo, A gente não pode querer que seja 1%. Tem alguns ramos aí de negócios que não pode ter 1% de erro, 1% de erro é uma situação que pode causar um problema sério, E aí, mesmo que aconteça, mas quando acontece dá um grande problema, dependendo do ramo que essa empresa trabalha. Então, sempre trabalhando com zero perda, zero atraso, zero quebra, para que a busca seja sempre pela excelência, sempre buscar a excelência. O WCM é visual, Essa quinta abordagem, o WCM é visual. Não tem como falar que está trabalhando, que está fazendo WCM dentro de uma planta se as pessoas não enxergam. As pessoas têm que enxergar o WCM, as pessoas têm que entender que ali está tendo abordagem. Então essa parte do auto-marketing, de fazer o marketing do WCM dentro da planta, da fábrica, da sua empresa, do seu negócio, tem que estar visto. O pessoal tem que, além de sentir, tem que ver também, Tem que enxergar que o WCM está funcionando. Então é importante, banners de 5S, banners falando sobre a metodologia, banners falando sobre os steps dos pilares, muita informação no banheiro, informação na hora do refeitório. Existem vários tipos de abordagem que pode ajudar aí o método de ser mostrado para o cliente, para o cliente que é o nosso cliente, os nossos próprios funcionários. Eles aqui têm que enxergar, porque é os caras que vão fazer a mudança no chão de fábrica. Eles têm que enxergar essa mudança dentro da fábrica.
O outro princípio, né, a outra abordagem é WCM, ele é realizado no chão de fábrica, que é um pouco do que eu já falei, né? Essa abordagem de chão de fábrica, ela é muito importante porque apesar do WCM ele ser top-down, né, de cima para baixo, você tem que entender que quem vai fazer a mudança mesmo é os funcionários, tá? É de baixo para cima. A ordem vem de cima para baixo, mas aí é de baixo para cima que vem o resultado. Então, trabalhar sempre no chão de fábrica, ter humildade, colocar pessoas que saibam falar com os operadores, porque o segredo do WCM é essa, é a abordagem no chão de fábrica. Sempre trabalhar com as melhores práticas, né? É a 7ª abordagem. Sempre trabalhar com melhores práticas. Tipo, nada de perder tempo tentando reinventar a roda. Benchmark é uma das ferramentas mais usadas dentro do WCM. Então é aquela história, dentro da empresa, se tem alguém que saiba fazer melhor, se tem algum setor que fez alguma coisa que deu certo, vai lá e copia, não perde tempo não perde tempo pensando, vai lá e faz essa abordagem, porque aí você vai ter muito mais sucesso aí nessa caminhada, né? Em vez de cada um trabalhar querendo fazer do seu modo, se deu certo em alguma linha, você vai lá. Se tem a opção de ver em outra fábrica como tá sendo feita a abordagem, aproveite e olha aí em outra fábrica, em outra empresa, em outro negócio, em outro serviço que seja parecido com o seu. Vá lá, dê uma olhada, sempre procurando as melhores práticas. Envolvimento é a mola, né? Essa aí é a o oitavo princípio, né? A oitava abordagem. O envolvimento é a mola propulsora do WCM. Esse envolvimento que se fala é aquela questão do envolvimento também tem que ser sincronizado e organizado. A gente não pode querer que implante WCM na fábrica inteira, que todo mundo fique envolvido. Numa fábrica que se trabalha com WCM, vocês vão ver no início ainda linhas que estão desorganizadas, pessoas que ainda não entendem mas ainda o que é o método, mas os times que estão nas linhas modelos, eles têm que ser a mola propulsora para que toda a fábrica siga esses caminhos do benefício do WCM. Então é importante você envolver todos os colaboradores, é importante você ter os principais colaboradores da sua empresa nessas linhas para que esse envolvimento realmente consiga fazer com que você crie passos fixos, né, passos firmes nessa caminhada para o WCM. Outra abordagem, né, dos princípios básicos é a energia em crise. Hoje está muito falada essa questão de energia, industrialização 4.0, né, eliminação de energias que não sejam renováveis e trabalhar muito com energias limpas. Então tem muito projeto aí para ser trabalhado nessa parte de energia e a produção pode dar muito suporte, muita ajuda para que funcione essa abordagem aí de energia em crise, que é a nona abordagem, o nono princípio do WCM. E o último princípio, e ele entra aí como essencial, e ele lembra muito o 5º S, né, que é a disciplina, mas é o rigor na aplicação. E a gente só tem rigor na aplicação com disciplina. Então é importante, na hora que a gente está implantando WCM, a gente não pode abrir mão de fazer o certo porque possa atrasar alguma produção, ou possa ter que voltar ao que era. Vocês não podem afrouxar na hora da aplicação, tem que ter rigor. Realmente as pessoas têm que seguir o que é combinado. Isso é muito difícil, muitas vezes esse rigor da aplicação ele tem que ser mais usado com a alta direção, com a liderança, porque muitas vezes estão correndo atrás de outras atividades e aí esquecem de fazer as abordagens, o que é preciso para criar essa nova cultura. E aí o rigor na aplicação ela é essencial para isso. Então pessoal, esse vídeo aqui foi só para explicar um pouco a vocês os 10 princípios básicos, né, as abordagens básicas do WCM. Obrigado por me assistir e até a próxima. Tchau, tchau.